Eduardo tinha olhos brilhantes e um sorriso fácil, apesar da vida difícil nas ruas de uma cidade movimentada. Ele e sua mãe, Paulina, fizeram de um pequeno canto debaixo da ponte do rio o seu lar. Com cobertores gastos espalhados sobre papelão, formaram uma barreira frágil contra o pavimento frio. Paulina, uma mulher cujo rosto era marcado pelo tempo, mas que ainda mantinha traços de sua antiga beleza, passava seus dias procurando bicos, desde lavar pratos em uma lanchonete até ajudar a limpar lojas locais. Cada centavo ganho era uma vitória. Eduardo, meu amor, ela costumava dizer, segurando suas pequenas mãos nas dela, sempre lembre-se de que nossa situação não define nossa dignidade. Ser pobre não significa ser menos. Eduardo, observando os transeuntes apressados, aprendeu mais com as ações de sua mãe do que com suas palavras. Ela sempre agradecia com um sorriso genuíno por qualquer ajuda recebida e nunca aceitava nada que não fosse diretamente oferecido a eles. Mamãe, por que você sempre diz obrigado tão alto? Eduardo perguntava curiosamente. Paulina, com um sorriso, respondia, porque a gratidão, Eduardo, deve ser tão grande quanto a esperança que temos, e nossa esperança é enorme, não é? Eduardo assentia, seu sorriso se alargando, refletindo a esperança de que sua mãe falava. A saúde de Paulina começou a declinar durante um inverno particularmente rigoroso. Seus tosses persistentes e febre não diminuíam, apesar das tentativas de Eduardo de aquecê-la com cobertores adicionais. Em um dia frio de março, enquanto estavam encolhidos debaixo da ponte, Paulina chamou Eduardo para seu lado com uma voz fraca, mas cheia de ternura. Eduardo, meu amor, prometa-me que você continuará sendo forte e fazendo a coisa certa, mesmo quando eu não estiver aqui. Eduardo, segurando as lágrimas e a mão de sua mãe, assentiu. Eu prometo, mamãe. Serei forte por nós dois, respondeu, tentando esconder o medo que crescia dentro dele. Paulina sorriu tristemente, acariciando o rosto de seu filho com uma mão trêmula. Naquela noite, enquanto o som suave do rio acompanhava o silêncio, Paulina faleceu pacificamente em seu sono, deixando Eduardo sozinho. Nos dias que se seguiram, o mundo de Eduardo se tornou ainda mais incerto e solitário. Sem ninguém para protegê-lo ou guiá-lo, ele se viu vagando pelas ruas, carregando apenas as lembranças de sua mãe e os valores que ela lhe ensinou. Eduardo encontrou uma maneira de ganhar algum dinheiro limpando para-brisas nos semáforos. Cada carro que parava era uma oportunidade de sobrevivência. Ele se aproximava do veículo com hesitação, mas sempre com esperança, repetindo para si mesmo as palavras de sua mãe sobre dignidade. Posso limpar seu para-brisa? Eduardo perguntava com uma voz que tentava manter firme. Alguns motoristas o ignoravam, outros acenavam com a cabeça e alguns ofereciam um sorriso junto com algumas moedas. No final do dia, com as moedas que conseguia juntar, Eduardo comprava algo para comer, sempre agradecendo em voz alta, como sua mãe havia lhe ensinado, mantendo a gratidão e a esperança vivas em seu jovem coração. Em uma manhã ensolarada, enquanto Eduardo limpava para-brisas na movimentada interseção da cidade, seus olhos captaram a figura pequena e trêmula de uma menina parada na esquina. Ela olhava ao redor, visivelmente perdida e assustada, com lágrimas marcando seu rosto. Eduardo, lembrando-se das vezes em que ele e sua mãe se sentiram perdidos e sozinhos, sentiu um impulso imediato de ajudar. Deixando de lado seu rodo, ele se aproximou dela cautelosamente. Oi, meu nome é Eduardo. Você parece perdida. Precisa de ajuda? A menina olhou para ele com grandes olhos assustados e assentiu com a cabeça, soluçando. Eu não sei onde está minha mãe. Eu a perdi, disse, sua voz tremendo a cada palavra. Eduardo sorriu gentilmente, tentando tranquilizá-la. Não se preocupe, encontraremos sua mãe juntos. Qual é o nome dela? A menina, chamada Maria Sofia, segurou a mão de Eduardo e juntos começaram a caminhar pelas calçadas lotadas.
Eduardo perguntava às pessoas se tinham visto uma mulher procurando por sua filha, descrevendo as roupas de Maria Sofia para ajudar na busca. Eles passaram várias horas juntos e, durante esse tempo, Eduardo cuidou de Maria Sofia com a mesma compaixão que sua mãe lhe ensinou. Ele a distraiu inventando histórias na hora, fazendo-a rir e esquecer seu medo. Finalmente, depois de muita busca e questionamento, avistaram uma mulher correndo em sua direção, seu rosto inundado de alívio e gratidão. "Minha querida Maria Sofia", exclamou a mulher, envolvendo sua filha em um abraço apertado. Ela se virou para Eduardo, lágrimas de agradecimento em seus olhos. "Muito obrigada por cuidar dela. Eu não sei o que faria se algo ruim tivesse acontecido", disse, claramente aliviada por encontrar sua filha segura e saudável. Eduardo, sentindo um calor no coração por ter conseguido ajudar, apenas acenou com a cabeça e sorriu. "Foi um prazer ajudar." "Sei como é estar perdido", respondeu, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre ajudar os outros sempre que possível. Essa boa ação de Eduardo reforçou como, apesar da pobreza e dos dias difíceis, seu coração permanecia bom e puro. Em seu trabalho diário nos semáforos, Eduardo enfrentava resistência e, às vezes, hostilidade de alguns motoristas. Com um rodo na mão, ele se aproximava dos carros parados, oferecendo um sorriso tímido e a mesma pergunta educada: "Posso limpar seu para-brisa por algumas moedas?" Muitos motoristas simplesmente balançavam a cabeça sem olhar para ele, outros eram menos gentis, dizendo coisas como: "Saia daqui, garoto, você está bloqueando minha visão." Uma tarde, um motorista particularmente irritado gritou pela janela: "Não, e não me pergunte de novo." O tom severo e as palavras duras fizeram Eduardo recuar um pouco, abalado. Respirando fundo e tentando esconder sua mágoa, ele murmurou para si mesmo, lembrando-se do conselho sempre otimista de sua mãe: "Continue tentando, Eduardo. As coisas vão melhorar." Apesar desses momentos desagradáveis, Eduardo não deixava que eles quebrassem seu espírito. Ele lembrava-se das pessoas gentis que conheceu, como a senhora que, na semana anterior, lhe deu um sorriso caloroso e algumas moedas extras, dizendo: "Você está fazendo um ótimo trabalho, querido. Continue firme." Essas pequenas gentilezas reacendiam sua esperança e o incentivavam a continuar, acreditando firmemente que, apesar dos desafios, havia bondade no mundo e que as coisas realmente poderiam melhorar. Em uma tarde nublada, enquanto Eduardo limpava para-brisas na movimentada avenida, ele se aproximou de um carro de luxo, um modelo que raramente parava no semáforo onde ele trabalhava. Dentro do veículo, um homem observava a rua, absorto em seus pensamentos. Sem hesitação, Eduardo ofereceu seu sorriso habitual e perguntou educadamente: "Posso limpar seu para-brisa, senhor?" O homem no carro olhou para Eduardo, seus olhos refletindo surpresa momentânea antes de suavizarem uma expressão de compreensão. "Claro, vá em frente, garoto", ele respondeu, pressionando o botão para baixar um pouco a janela. Enquanto Eduardo trabalhava, o homem observava atentamente. "Qual é o seu nome?", perguntou, interessado. "Meu nome é Eduardo, senhor", respondeu Eduardo, continuando seu trabalho. O homem assentiu, um leve sorriso cruzando seu rosto. "Sou Renato Barbosa." "Como você veio parar aqui, Eduardo?" A conversa fluiu naturalmente enquanto Eduardo terminava de limpar o vidro. Renato Barbosa, um cirurgião bem-sucedido, havia ascendido de um passado humilde, muito parecido com a situação atual de Eduardo. Apesar de seu sucesso, Renato sentia-se cada vez mais cercado por pessoas falsas e interesseiras, um contraste doloroso com a sinceridade e simplicidade do jovem à sua frente. Reconhecendo um eco de sua própria juventude em Eduardo, Renato sentiu um impulso de fazer mais pelo menino, de lhe oferecer uma chance, como desejava que alguém tivesse feito por ele. Vendo Eduardo, um garoto tão jovem enfrentando as adversidades da rua, Renato sentiu um misto de choque e compaixão enquanto observava Eduardo manobrar habilmente o rodo sobre o para-brisa.
memórias de seus próprios dias de luta surgiram vividamente em sua mente. Você não é muito jovem para estar trabalhando aqui, Eduardo? Perguntou Renato, sua voz carregada de preocupação enquanto observava o menino através do para-brisa agora limpo. Eduardo fez uma pausa por um momento, olhando para Renato com uma mistura de resignação e maturidade inesperada para sua idade. Eu preciso me sustentar, senhor. Não tenho muita escolha, respondeu, retomando seu trabalho com um suspiro suave. Renato, ainda impressionado e comovido pela situação do garoto, abriu sua carteira e tirou uma nota maior do que o habitual para esses serviços. Aqui, pegue isto. Você fez um excelente trabalho, disse, estendendo a mão com a nota. Observando Eduardo aceitar o dinheiro com um olhar de gratidão, Renato sentiu uma onda de determinação. Era claro para ele que este encontro não seria o último, e algo dentro dele sabia que precisava oferecer mais do que apenas uma recompensa financeira momentânea. Renato observou Eduardo por um momento, notando como o garoto parecia frágil, mas determinado. Sentindo uma forte necessidade de fazer mais pelo jovem, tomou uma decisão rápida. Eduardo, você almoçou hoje? Perguntou, sua voz carregada de gentileza genuína. Eduardo parecia surpreso, balançando a cabeça. Não, senhor. Eu geralmente como mais tarde, respondeu, um tanto hesitante. Que tal você vir comigo a um restaurante aqui perto? Você merece uma boa refeição, ofereceu Renato, seu tom não deixando espaço para recusa. Ele viu um momento de hesitação nos olhos de Eduardo, seguido por um tímido aceno. Eu realmente agradeço, senhor. Seria incrível, disse Eduardo, um brilho de empolgação evidente em sua voz. Juntos, eles caminharam os quarteirões do semáforo até o restaurante local, um lugar aconchegante conhecido por suas porções generosas e caseiras. Ao longo do caminho, Renato tentou quebrar o gelo perguntando sobre as coisas que Eduardo gostava de fazer além de seu trabalho nos semáforos. Eduardo, inicialmente tímido, começou a se abrir, falando sobre como sonhava em começar a estudar. Renato ouviu atentamente, tornando-se cada vez mais convencido de que estava fazendo a coisa certa. Quando se acomodaram em uma mesa discreta no restaurante, Renato pediu o melhor do cardápio para Eduardo, que observava tudo com olhos curiosos e um tanto deslumbrados. Assim que a comida chegou, Renato aproveitou a oportunidade para aprender mais sobre a história de Eduardo, perguntando sobre sua vida. Conte-me sobre você, Eduardo, começou Renato, empurrando um prato de comida quente para o menino. Eduardo, com um sorriso triste, falou com carinho. Cresci nas ruas com minha mãe. Ela sempre trabalhou duro, mas ficou doente e faleceu. Fiquei sozinho. Ela sempre dizia que ser bom e honesto era mais importante do que ter dinheiro. Tento lembrar disso todos os dias. Ao ouvir isso, Renato sentiu uma pontada no coração, a gravidade da situação de Eduardo pesando sobre ele. Você tem sonhos, Eduardo? Algo que gostaria de fazer ou ser? Perguntou Renato, observando Eduardo saborear sua refeição com um apetite que revelava sua fome, não apenas de comida, mas de cuidado e atenção. Eduardo fez uma pausa por um momento, pensativo. Gosto de histórias. Talvez um dia eu possa ser escritor ou até professor, respondeu com esperança cautelosa. Mas primeiro preciso ir à escola para aprender a ler e escrever. À medida que a conversa entre Renato e Eduardo se aprofundava, Renato percebeu como esse diálogo era diferente dos que tinha em sua vida diária. Não havia segundas intenções ou superficialidade, era uma troca genuína e sincera, algo que ele raramente experimentava em sua rotina cercada por pessoas cujos interesses raramente transcendiam o material. Impressionado com a maturidade e gentileza de Eduardo, Renato sentiu um desejo ainda maior de ajudar o garoto. Inclinando-se sobre a mesa com um olhar sério e amigável, Renato fez uma oferta que sabia que poderia mudar a vida do menino. Eduardo, vejo como você é especial e quanto merece uma chance de ter uma vida melhor.
Que tal vir morar comigo por alguns dias? Minha casa é segura e confortável. Você poderia ter um tempo para descansar e pensar sobre seu futuro, sem se preocupar com onde vai dormir ou o que vai comer. Eduardo olhou para Renato, seus olhos cheios de emoção. Ele estava acostumado a lutar sozinho e a oferta tocou seu coração de uma maneira que não esperava. Depois de um breve momento de hesitação, movido pela confiança que Renato inspirava nele, Eduardo respondeu com uma voz trêmula: Eu ficaria muito agradecido, senhor. Realmente, não sei como agradecer. Renato sorriu, acenando com a mão de forma tranquilizadora. Você não precisa me agradecer, Eduardo. Apenas aceitar já é o suficiente. Vamos fazer isso juntos, certo? Vou te ajudar a encontrar um caminho para que um dia você possa alcançar seus sonhos. Essa promessa de segurança e apoio era mais do que Eduardo poderia ter esperado, e ele sentiu uma onda de alívio e esperança. Juntos, terminaram a refeição, cada um contemplando o início de uma nova jornada que começaria assim que deixassem o restaurante. Quando Renato e Eduardo chegaram à grande e elegante casa de Renato, a atmosfera mudou. A casa, com suas amplas janelas e móveis modernos, parecia um castelo para Eduardo, que nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. No entanto, a recepção não foi tão calorosa quanto os interiores. Ana Barbosa, a namorada de Renato, estava esperando por eles na sala de estar, com uma expressão clara de desagrado no rosto. Ana, com seu cabelo perfeitamente arrumado e vestindo roupas caras, olhou para Eduardo com uma mistura de surpresa e desaprovação. Assim que Renato apresentou Eduardo e explicou a situação, Ana franziu a testa. Renato, podemos conversar por um momento em particular? Ela pediu, seu tom indicando urgência e desconforto. Em um canto da sala, longe de Eduardo, Ana sussurrou, visivelmente chateada. O que você está pensando, Renato? Por que trouxe esse garoto para nossa casa? Isto não é um abrigo. Renato, mantendo a compostura, respondeu firmemente: Ana, Eduardo é um garoto que precisa de ajuda. Eu não poderia simplesmente deixá-lo na rua. Temos espaço e recursos suficientes para oferecer a ele um lugar seguro temporariamente. É o mínimo que podemos fazer. Ana cruzou os braços, claramente não convencida. E quanto à nossa privacidade? E se ele não for quem você pensa que é? Você está colocando nossa segurança em risco por um capricho, argumentou, sua voz cheia de frustração. Renato, no entanto, permaneceu resoluto. Não é um capricho, Ana. É humanidade. Eu cresci em circunstâncias difíceis também, lembra? Estou apenas tentando dar a Eduardo a chance que eu tive. Por favor, tente entender. Ana tinha uma história complicada, marcada por uma ascensão das camadas mais humildes da sociedade ao luxo atual. Antes de conhecer Renato, ela lutou para sobreviver, sonhando com uma vida de conforto e segurança. No entanto, ao se envolver com Renato, sua vida se transformou radicalmente e, com o tempo, as lembranças de suas origens modestas desapareceram, dando lugar a uma nova persona moldada pelo luxo e pela facilidade. Agora, vestida com roupas de grife e frequentando eventos sociais de alto nível, Ana desenvolveu uma visão distorcida de valor e status. Rapidamente, ela se acostumou ao conforto e conveniências proporcionados pelo dinheiro de Renato e, com isso, uma certa frieza em relação aos que considerava inferiores se instalou. Ver Eduardo, um menino de rua, como um lembrete vivo de seu passado que ela queria esquecer, fez Ana sentir um misto de repulsa e medo. Para ela, Eduardo representava não apenas uma ameaça à sua vida confortável, mas também um espelho de seu próprio passado que preferia não enfrentar. Ele não pertence aqui, Renato. Não vê? Ele pode trazer problemas para nós, insistiu Ana, sua voz tingida de desdém. Pessoas como ele podem ser imprevisíveis, e não quero que o passado que deixei para trás invada o presente. Renato,
percebendo o desprezo nas palavras de Ana, sentiu uma pontada de decepção. Ana, lembre-se de onde viemos. Todos merecem compaixão e ajuda. Eduardo nos lembra que devemos estender a mão, não retirá-la, respondeu, na esperança de reacender alguma faísca de empatia que sabia que ela já teve. No entanto, Ana apenas olhou para fora, pelas janelas que molduravam sua vida segura, incapaz de ver além do mundo que construiu ao seu redor. Após a tensa discussão entre Renato e Ana, Eduardo, que havia permanecido à margem, tentando se tornar invisível, não pôde deixar de sentir uma onda de medo e incerteza. Ele estava ciente de que sua presença havia causado um conflito, e a ideia de ser a razão de uma discórdia entre Renato e Ana pesava em seu jovem coração. Sentindo a inquietação de Eduardo, Renato se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Eduardo, eu sei que tudo isso deve ser muito para você, começou Renato, sua voz suave tentando transmitir segurança, mas quero que saiba que você está seguro aqui. Não quero que se preocupe com discussões de adultos, está bem? Eduardo olhou para Renato, seus olhos procurando algum sinal de que não era apenas uma promessa vazia. Mas e se a senhora Ana não me quiser aqui? Eu não quero causar problemas para você, disse, sua voz trêmula refletindo seu conflito interno. Renato se agachou ao nível de Eduardo, olhando-o diretamente nos olhos. Você não está causando nenhum problema. Às vezes, as pessoas têm medo de mudanças ou enfrentam suas próprias batalhas internas. Isso não é culpa sua. Eu fiz uma escolha de ajudar você, e é uma escolha que faria novamente. Você é bem-vindo nesta casa, e isso é o que importa. Eduardo, ainda hesitante, mas reconfortado pelas palavras de Renato, assentiu ligeiramente, concordando em ficar. Tudo bem, eu vou ficar. Obrigado por tudo, murmurou, permitindo-se sentir um pouco mais seguro, reconhecendo a sinceridade no compromisso de Renato. Renato sorriu, aliviado ao ver Eduardo mais à vontade. Ótimo! Vamos fazer desta uma boa experiência para todos nós, disse, determinado a tornar a estadia do garoto o mais confortável possível. Conforme os dias passaram na casa de Renato, Eduardo começou a se adaptar à sua nova vida, uma realidade que ele só poderia ter imaginado em sonhos antes. Todas as manhãs, ele acordava em um quarto só seu, com uma cama macia e cobertores quentes, um contraste gritante com as noites frias debaixo da ponte. Renato certificou-se de que Eduardo tivesse tudo o que precisava. Aqui estão algumas roupas novas para você, disse Renato um dia, entregando a Eduardo uma pilha de roupas limpas e bem cuidadas. Eduardo tocou o tecido macio, um sorriso tímido se formando em seu rosto. Obrigado. Eu nunca tive roupas novas antes, respondeu, sua voz carregada de gratidão e ainda um toque de incredulidade. As refeições eram outro momento de alegria e novidade para Eduardo. Renato fazia questão de que se sentassem juntos à mesa, onde pratos nutritivos e saborosos eram servidos. Durante essas refeições, conversavam sobre vários tópicos, e Renato continuava a encorajar Eduardo a compartilhar suas ideias e sonhos. O que você acha de tentarmos fazer uma pizza juntos neste fim de semana? Sugeriu Renato em uma ocasião, querendo envolver Eduardo em atividades normais da casa. Eduardo, gradualmente se sentindo mais parte de uma família, aceitou com entusiasmo. Eu adoraria aprender a cozinhar. Minha mãe às vezes falava sobre como era bom fazer nossa própria comida, disse, relembrando os momentos simples, mas felizes, que teve com sua mãe. Essa nova rotina trouxe a Eduardo não apenas conforto físico, mas também um senso de segurança e pertencimento que nunca havia experimentado antes. Ele estava começando a entender que sua vida poderia ter um novo começo, cheio de possibilidades, tudo graças à generosidade e bondade de Renato. À medida que os dias passavam, Renato introduziu a ideia de enriquecer a educação de Eduardo. Eduardo, que tal começarmos algumas lições de leitura e escrita? É uma habilidade fundamental, e eu ficaria feliz em ensinar você,
propôs Renato um dia após o jantar, enquanto limpavam a mesa. Eduardo, embora um pouco nervoso com a ideia de aprender algo tão complexo, estava igualmente empolgado. Eu realmente gostaria disso, Renato. Minha mãe sempre dizia que saber ler e escrever abre novos mundos, respondeu, seus olhos brilhando com a perspectiva de desbloquear esses mundos. No início, as sessões de aprendizagem foram desafiadoras. Eduardo lutava para formar letras e decifrar palavras em sons compreensíveis. Sentado à mesa da cozinha com um lápis na mão, ele frequentemente franzia a testa em concentração, suas tentativas iniciais o deixando frustrado. Não consigo fazer isso, Renato. É muito difícil, lamentou em um desses momentos. Renato, sempre paciente, o incentivava gentilmente. É normal achar difícil no começo, Eduardo. Toda habilidade leva tempo para se desenvolver. Vamos tentar novamente, devagar, instruía, guiando a mão de Eduardo sobre o papel. Veja, assim formamos as letras. Cada uma tem sua forma e som. Com prática, você conhecerá todas elas. À medida que Eduardo progredia em suas lições de leitura e escrita, sua dedicação aos estudos só aumentava. Todas as tardes, após terminarem suas tarefas diárias, ele e Renato sentavam na espaçosa biblioteca da casa, um lugar cheio de prateleiras que tocavam o teto, carregadas de livros de todos os tipos. A luz suave de uma luminária de mesa iluminava seus cadernos enquanto Renato guiava pacientemente por novos livros, ajudando-o a decifrar palavras mais complicadas e incentivando-o a formar suas próprias frases. Você está indo muito bem, Eduardo, elogiou Renato, observando o menino anotar cuidadosamente suas lições em um novo caderno. Veja, você já está começando a escrever pequenas histórias. Isso é excelente. Incentivado por Renato, Eduardo começou a explorar a biblioteca por conta própria. Um dia, enquanto navegava pelas prateleiras, um livro com uma capa colorida de um navio enfrentando uma tempestade chamou sua atenção. Intrigado, ele puxou o livro da prateleira e folheou as páginas. Era uma história de aventura marítima, cheia de piratas e tesouros escondidos. Fascinado, Eduardo levou o livro até Renato. Posso ler este, Renato? Perguntou, seus olhos brilhando com curiosidade e entusiasmo. Claro, Eduardo. Esse é um dos meus favoritos também, respondeu Renato com um sorriso. Se houver alguma palavra que você não conhece, podemos procurar juntos. Assim começou o amor de Eduardo por livros de aventura. Ele passava horas imerso em histórias de coragem e descoberta, cada nova página alimentando sua imaginação e desejo de aprender mais. À noite, antes de dormir, compartilhava suas histórias favoritas com Renato, discutindo os personagens e os lugares que visitavam. Essas histórias enriqueceram seu vocabulário e expandiram sua visão de mundo, inspirando-o a sonhar com suas próprias aventuras. Ler se tornou uma janela para possibilidades infinitas, e Eduardo abraçava cada oportunidade de aprendizado com crescente entusiasmo. Conforme Eduardo se integrava mais na vida de Renato e mostrava um crescimento notável, Ana, que observava à distância, sentia seu desconforto aumentar. A presença do garoto, que inicialmente parecia temporária, agora aparentava ser uma mudança permanente, causando crescente insegurança em Ana. Ela via o vínculo entre Renato e Eduardo se fortalecer a cada dia, o que despertava nela um medo irracional de perder o controle sobre a vida luxuosa que tinha com Renato. Em uma tarde tranquila, movida por um misto de ciúmes e medo, Ana agiu. Sabendo que Renato valorizava profundamente uma peça de joia herdada de sua mãe, ela viu uma oportunidade para executar seu plano. Com passos silenciosos, Ana entrou no quarto de Renato, seus olhos fixos na pequena caixa de joias que ele mantinha em cima da cômoda. Delicadamente, abriu a caixa e retirou um anel de ouro incrustado com uma esmeralda deslumbrante. Em seguida, Ana se dirigiu ao quarto de Eduardo, onde o garoto guardava suas poucas posses em uma gaveta simples. Com um rápido olhar para garantir que ainda estava sozinha,
ela deslizou o anel na gaveta, entre algumas roupas de Eduardo, enterrando-o sob camisetas e calças. Seu plano era claro: mais tarde, ela acusaria Eduardo de roubo, sugerindo que ele havia pegado o anel para si ou para vender, aproveitando-se da bondade de Renato. Após plantar a joia, Ana voltou para seu quarto. Ela sabia que, se descoberta, suas ações poderiam ter consequências sérias, mas a possibilidade de remover Eduardo da casa parecia justificar seu comportamento. Com o plano em andamento, Ana guardou o momento oportuno para descobrir um roubo, alterando irreversivelmente o curso do relacionamento entre Renato e o garoto. A atmosfera na casa ficou tensa quando Renato notou a ausência do valioso anel. Com o coração pesado, procurou em todos os lugares, na esperança de tê-lo colocado em um lugar incomum. Aproveitando o momento, Ana interveio com uma acusação calculada. Renato não queria mencionar isso, mas vi Eduardo mexendo nas suas coisas. Ele parecia muito interessado naquela caixa de joias, disse Ana, sua voz tingida de falsa relutância. Confuso e preocupado, Renato chamou Eduardo para uma conversa na sala de estar. Eduardo, você sabe de algo sobre um anel que desapareceu do meu quarto? É muito importante para mim, perguntou, tentando manter a calma. Eduardo, completamente assustado e confuso com a acusação, balançou a cabeça vigorosamente. Não, senhor Renato. Eu nunca entraria no seu quarto sem permissão. Eu não peguei nada, disse, sua voz tremendo de medo. Determinada a levar seu plano adiante, Ana rapidamente interveio. Vamos apenas verificar, para nossa paz de espírito. Que tal olharmos na gaveta de Eduardo, sugeriu, liderando o caminho até o quarto do garoto. Quando Ana abriu a gaveta e, com um olhar teatral, puxou o anel escondido entre as roupas de Eduardo, o garoto sentiu seu mundo desabar. Mas eu não coloquei isso aí. Eu juro, Renato, eu não fiz isso, exclamou Eduardo, o desespero enchendo seus olhos. Em pânico e sentindo-se traído, Eduardo correu para fora da casa, incapaz de enfrentar a situação. Ele não sabia para onde ir, mas o medo e a confusão o impulsionaram a fugir do único lugar que começava a chamar de lar. Renato, perturbado pela reação desesperada de Eduardo, decidiu ir atrás do garoto. Encontrou-o sentado em um banco perto da casa, com os joelhos puxados contra o peito, soluçando baixinho. Por favor, senhor Renato, eu juro que não fiz nada disso, disse Eduardo entre soluços, ao perceber a aproximação de Renato. Ele olhou para cima, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu nunca roubaria de você. Você me ajudou tanto. Renato sentou-se ao lado de Eduardo no banco frio, sua expressão suavizando ao ver o estado do garoto. Eu sei, Eduardo. Eu sei que você não fez isso, disse Renato, colocando um braço reconfortante ao redor dos ombros do menino. Sinto muito que Ana tenha feito isso com você. Aliviado, mas ainda abalado, Eduardo permitiu-se ser consolado. Mas por que ela faria isso? Perguntou, confuso e ainda tentando entender a situação. Renato suspirou, ponderando suas palavras. Algumas pessoas fazem coisas ruins por razões que nem sempre podemos entender. Mas vou resolver isso, Eduardo, não se preocupe. Com a renovada certeza de que precisava agir, Renato ajudou Eduardo a se levantar. Vamos voltar para casa. Tenho um plano e preciso que confie em mim, disse, decidido. Eles então caminharam de volta para casa, onde Renato planejava expor as verdadeiras intenções de Ana e garantir que ela não pudesse mais prejudicar Eduardo ou qualquer outra pessoa sob seu teto. Após retornar para casa com Eduardo, Renato agiu rapidamente para executar seu plano. Discretamente, ele contatou seu banco por telefone, solicitando o bloqueio de todos os cartões de crédito e débito em posse de Ana. Renato sabia que isso desencadearia uma reação imediata dela, mas era necessário para trazer à tona a verdade sobre sua conduta. Não demorou muito para que Ana sentisse o impacto dessa ação.
Durante uma tentativa de fazer uma compra em uma boutique cara, seu cartão foi repetidamente recusado, causando-lhe constrangimento e confusão. Furiosa e envergonhada, ela voltou para casa e confrontou Renato assim que entrou pela porta. Renato, o que está acontecendo? Todos os meus cartões foram bloqueados. Você sabe algo sobre isso? Exigiu, sua voz elevada e carregada de irritação. Renato, calmo e firme, enfrentou Ana diretamente. Sim, eu bloqueei seus cartões, Ana. Precisamos conversar sobre algumas coisas, disse, mantendo a compostura. Ana, ainda furiosa, respondeu: como você ousa? Está me tratando como uma criminosa. Ana, não quero alguém ao meu lado que só pense em dinheiro, disse Renato, sua decepção evidente. Além disso, descobri algo muito mais sério. Instalei câmeras de segurança onde guardo as joias da família, e sei que foi você quem pegou o anel e o colocou entre as coisas de Eduardo. Após a revelação de Renato e confrontada com as consequências de suas ações, Ana ficou completamente sem palavras. A verdade de suas ações exposta tão friamente a deixou paralisada. A gravidade de seus erros finalmente a atingiu, colapsando a fachada de indignação que tentava manter. Renato, vendo a confusão e desespero em seus olhos, sabia que era hora de encerrar este doloroso capítulo. Ana, você precisa ir embora, disse com uma voz firme, mas não desprovida de tristeza. Não podemos continuar juntos, não depois de tudo isso. Ana, com lágrimas enchendo seus olhos, balançou a cabeça lentamente, reconhecendo a justiça nas palavras de Renato. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Murmurou, sua voz engasgada de emoção. Sinto muito, Renato. Nunca pensei que chegaria a isso. Renato assentiu, a tristeza em seu olhar refletindo o fim de algo que um dia fora precioso. Eu sei, Ana. Mas agora é melhor para ambos se você seguir em frente. Sem forças para argumentar ou sequer pedir outra chance, Ana reuniu algumas de suas coisas, cada movimento carregado com um peso que nunca esperou sentir. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto ela caminhava até a porta, lançando um último olhar para Renato e para a casa que pensava ser sua segurança definitiva. Em silêncio, ela fechou a porta atrás de si, deixando para trás uma vida que sabia que nunca poderia ter novamente. A realidade de suas escolhas e suas consequências se assentaram profundamente enquanto ela se afastava, sozinha e cheia de arrependimentos. Após resolver a situação com Ana, Renato voltou sua atenção para um assunto mais promissor e positivo: solidificar seu vínculo com Eduardo. Sentindo uma responsabilidade renovada e um profundo desejo de garantir o bem-estar do garoto, decidiu que o próximo passo seria formalizar seu relacionamento por meio da adoção. Sentado em seu escritório, Renato pegou o telefone e discou o número de um advogado de direito da família. Olá, sou Renato Barbosa. Preciso de sua ajuda para iniciar um processo de adoção, explicou assim que a ligação foi atendida. O advogado, reconhecendo a seriedade e urgência na voz de Renato, respondeu prontamente: claro, Sr. Barbosa. Podemos agendar uma reunião para discutir todos os detalhes e entender melhor a situação. A adoção é um processo significativo e estamos aqui para apoiá-lo em cada passo do caminho. Renato sentiu uma onda de alívio e determinação. Obrigado, isso significa muito para mim. Quero fazer tudo da maneira certa. Eduardo merece uma família e um lar estável, disse Renato, seu tom refletindo o firme compromisso que sentia. Após desligar, Renato chamou Eduardo em seu escritório. O garoto entrou, um pouco ansioso, sem saber o que esperar. Eduardo, tomei uma decisão, começou Renato, olhando nos olhos do menino. Quero que você faça parte oficial da minha família. Vou iniciar o processo de adoção. O que você acha? Surpreso e emocionado, Eduardo demorou um momento para absorver as palavras, seus olhos se enchendo de lágrimas e um sorriso se espalhando por seu rosto.
Você quer ser meu pai? Perguntou, sua voz tremendo de emoção. Sim, Eduardo. Quero ser seu pai, confirmou Renato, estendendo os braços. Eduardo correu para um abraço, sentindo uma segurança e amor que nunca pensou ser possível. Após meses de antecipação e procedimentos, o processo de adoção finalmente chegou ao seu desfecho. Renato e Eduardo, ambos ansiosos e esperançosos, compareceram ao tribunal no dia marcado para a audiência final. O juiz, após revisar cuidadosamente todos os documentos e ouvir os testemunhos, concedeu oficialmente a adoção. Senhor Barbosa, é claro, a partir de seu compromisso e das circunstâncias apresentadas, que o bem-estar de Eduardo está assegurado com você. Portanto, tenho o prazer de reconhecê-lo oficialmente como pai de Eduardo, declarou o juiz, um sorriso benevolente acompanhando suas palavras. Renato, aliviado e emocionado, apertou a mão de Eduardo, que estava ao seu lado. Obrigado, meritíssimo. Isso significa tudo para nós, disse Renato, sua voz engasgada de emoção. Eduardo, incapaz de conter sua felicidade, olhou para Renato com olhos brilhantes. Papai, conseguimos, disse, sua voz pequena e tremendo de alegria. Renato abraçou Eduardo com força, sentindo uma mistura de alívio e alegria transbordar em seu coração. Sim, filho, conseguimos. Agora somos oficialmente uma família, respondeu Renato, segurando Eduardo ainda mais perto. Ambos sentiram que um novo capítulo de suas vidas estava começando, um capítulo cheio de promessas e novas aventuras juntos. Ao deixarem o tribunal de mãos dadas, o sol brilhava alto no céu, refletindo um novo começo em suas vidas. Renato sentiu um profundo senso de responsabilidade e amor paternal, enquanto Eduardo absorvia a segurança e o afeto de ter um pai. Após a adoção, Renato matriculou Eduardo em uma escola local, determinado a dar ao garoto todas as oportunidades que ele merecia. No entanto, a entrada de Eduardo no ambiente escolar trouxe novos desafios. Como novo aluno e com um passado nas ruas, Eduardo sentiu o peso do preconceito e a dificuldade de aceitação de alguns colegas e até mesmo de alguns professores. Nos primeiros dias, Eduardo andava pelos corredores da escola sentindo os olhares curiosos e, às vezes, críticos dos outros alunos. Sussurros e murmúrios eram frequentes, e ele podia ouvir fragmentos de conversas questionando sua origem e aparência. De onde ele veio? Ele é diferente de nós, eram murmúrios que chegavam aos seus ouvidos, deixando-o inseguro e desconfortável. Uma tarde, após uma aula particularmente difícil, onde um grupo de alunos zombou de sua antiga vida nas ruas, Eduardo encontrou Renato no portão da escola, sua expressão claramente abatida. Renato imediatamente notou a mudança no humor de seu filho e perguntou: Eduardo, o que aconteceu hoje? Você parece preocupado. Eduardo suspirou, hesitante em compartilhar suas dificuldades, mas a confiança que tinha em Renato o encorajou a falar. Papai, alguns colegas estavam rindo de mim por causa de onde eu vivia antes. Eles disseram coisas que me machucaram. Renato ouviu atentamente, sua expressão se tornando uma mistura de tristeza e determinação. Eduardo, sinto muito que você esteja passando por isso, mas lembre-se de que seu passado é apenas uma parte de quem você é. Não define tudo o que você pode ser. Você é inteligente, gentil e forte. Essas pessoas não conhecem a verdadeira história de como você é incrível. Encorajado pelas palavras de Renato, Eduardo enxugou uma lágrima e assentiu. Obrigado, papai. Vou tentar me lembrar disso. Não vou deixar que me façam sentir menos do que sou. Com o apoio contínuo de Renato, Eduardo começou a enfrentar os desafios na escola com mais confiança. Ele trabalhou duro, tanto academicamente quanto para construir pontes com seus colegas. Gradualmente, começou a fazer amigos e mostrar a todos que seu passado não determinava seu futuro. As lições de vida que aprendeu com Renato e sua própria resiliência o ajudaram a superar obstáculos e encontrar seu lugar na comunidade escolar.
Com o passar do tempo, Eduardo começou a se destacar na escola, não apenas academicamente, mas também como uma presença gentil e inspiradora entre seus colegas. Por meio de sua determinação e do apoio inabalável de Renato, superou os desafios iniciais de preconceito e começou a ser reconhecido por suas verdadeiras qualidades. Um dia, após uma aula de literatura em que os alunos foram incentivados a escrever suas próprias histórias curtas, Eduardo surpreendeu a todos. Seu professor, Sr. Romeu, ao ler o texto de Eduardo, ficou particularmente impressionado com a maturidade e criatividade de sua escrita. Eduardo, essa história é extraordinária. Você tem um talento especial para a escrita. Como você criou uma trama tão envolvente, elogiou o professor, com um brilho de admiração nos olhos. Eduardo, um pouco tímido, mas visivelmente orgulhoso, respondeu: obrigado, Sr. Romeu. Eu gosto de imaginar histórias onde as pessoas superam dificuldades. Acho que vem um pouco do que eu vivi. Seu talento não passou despercebido, e logo Eduardo se tornou conhecido na escola por sua história de superação e por sua habilidade de encantar através das palavras. Ele começou a contribuir regularmente para o jornal da escola e a participar de concursos de escrita, onde suas histórias, muitas vezes inspiradas por sua própria vida, tocavam os corações de alunos e professores. Eduardo, sua última história no jornal da escola foi incrível. Como você escreve tão bem? Perguntou uma colega, Elizabeth, que anteriormente tinha dúvidas sobre ele. Eduardo sorriu, grato pela mudança de atitude. Eu apenas escrevo o que sinto e o que espero para o mundo, disse, sempre humilde, mas confiante em sua recém-descoberta voz. Essa evolução não só solidificou sua reputação como um aluno exemplar, mas também o ajudou a criar laços mais profundos com seus colegas, transformando antigos preconceitos em respeito e admiração. Com cada história que escrevia, Eduardo provava que sua inteligência e coração bondoso eram forças poderosas capazes de mudar percepções e enriquecer a vida daqueles ao seu redor. Incentivado pelo apoio constante de seus professores e de Renato, Eduardo decidiu embarcar em um projeto ainda mais ambicioso do que suas histórias curtas. Após uma conversa inspiradora com o Sr. Romeu, que sugeriu que ele poderia ter um impacto maior com sua escrita, Eduardo começou a considerar a ideia de escrever um livro. Em uma tarde tranquila em casa, enquanto ele e Renato tomavam chá na cozinha, Eduardo compartilhou seus pensamentos. Papai, estive pensando em algo que o Sr. Romeu disse. Ele acha que eu deveria escrever mais, talvez até um livro. E eu acho que quero escrever sobre algo real, algo que realmente importa, disse Eduardo, um pouco hesitante, buscando aprovação. Renato olhou para Eduardo com um sorriso encorajador. Filho, isso parece incrível. Sobre o que você está pensando em escrever? Eduardo respirou fundo e respondeu: sobre minha vida, papai. Sobre tudo o que aconteceu comigo, desde as ruas até encontrar você. Acho que poderia ajudar pessoas que passaram por coisas difíceis também. Renato assentiu, profundamente comovido pela coragem de Eduardo. Isso é muito poderoso, filho. Sua história pode inspirar e dar esperança a muitas pessoas. Se é isso que você quer fazer, eu apoio totalmente. Vamos fazer isso acontecer, afirmou Renato, oferecendo todo o apoio emocional e prático que Eduardo precisaria nessa nova jornada. Motivado pelas palavras de Renato e pelo incentivo dos professores, Eduardo começou a esboçar seu livro. Ele passava várias horas todos os dias após a escola escrevendo, muitas vezes continuando até tarde da noite, impulsionado pela necessidade de contar sua história ao mundo. O processo de escrever sobre sua própria vida foi ao mesmo tempo terapêutico e desafiador, pois reavivou momentos dolorosos e alegrias inesperadas. Conforme o manuscrito tomava forma, Eduardo sentia cada vez mais certeza de que estava fazendo algo importante. Estava documentando sua própria história enquanto criava um legado de resiliência e esperança.
Com cada capítulo concluído, estava um passo mais perto de compartilhar sua voz com o mundo, uma voz que começou em silêncio nas ruas, mas agora falava alto sobre superação e mudança. Quando Eduardo completou seu livro e encontrou uma editora disposta a publicá-lo, as expectativas eram altas, mas o resultado superou todas as previsões. Após o lançamento, o livro rapidamente chamou a atenção do público e da crítica, tornando-se um best-seller. Os leitores ficaram profundamente tocados pela honestidade e força da narrativa de Eduardo, que contava não apenas sua luta pela sobrevivência nas ruas, mas também sua jornada emocional para se tornar parte de uma família amorosa e começar uma nova vida. Críticos literários elogiaram a maturidade de Eduardo ao lidar com temas tão pesados com uma perspectiva única e inspiradora. Em uma resenha destacada em um importante jornal literário, um crítico escreveu: "A capacidade de Eduardo de contar sua própria história com tanta emoção e sinceridade é notável. Sua escrita reflete não apenas sua luta, mas também uma imensa força de vontade que serve de inspiração para todos nós." Em uma tarde especial, após uma sessão de autógrafos onde filas de pessoas aguardavam para conhecer o jovem autor, Renato e Eduardo celebraram o sucesso juntos. "Você fez algo incrível, filho. Sua história está tocando corações e mudando mentes. Eu não poderia estar mais orgulhoso de você", disse Renato, seu rosto radiante de alegria. Eduardo, olhando para as muitas pessoas ainda na fila com cópias de seu livro nas mãos, sentiu uma onda de gratidão e realização. "Obrigado, papai. Nada disso teria sido possível sem seu apoio. Eu só queria que as pessoas entendessem que nunca é tarde demais para mudar sua vida, e agora parece que conseguimos", respondeu, emocionado. Esse reconhecimento validou o talento de Eduardo como escritor e fortaleceu seu desejo de continuar escrevendo e compartilhando histórias que poderiam motivar e inspirar outros, independentemente das dificuldades que enfrentassem. Mesmo sendo muito jovem, Eduardo já era visto como uma voz importante, prova de que perseverança e esperança podem transformar vidas. Após um dia particularmente emocionante, com o sucesso da sessão de autógrafos de Eduardo ainda ressoando em seus corações, Renato e Eduardo tiveram um momento tranquilo em casa. Sentados confortavelmente na sala de estar, com cópias do livro espalhadas pela mesa de centro, Renato mais uma vez expressou seu orgulho pelo que Eduardo havia alcançado. "Filho, toda vez que vejo alguém lendo seu livro, sinto uma imensa admiração. Você transformou suas experiências em algo que inspira os outros. Isso é incrivelmente valioso", disse Renato, seu olhar cheio de estima e orgulho. Eduardo, ainda um pouco surpreso com todo o reconhecimento, sorriu timidamente e olhou para Renato, seus olhos cheios de gratidão. "Eu nunca poderia ter feito isso sem você, papai. Você me deu um lar, uma família e a coragem de contar minha história. Tudo isso é graças a você", respondeu, a sinceridade em sua voz profundamente comovente. Renato, naquela noite tranquila, enquanto o silêncio confortável preenchia a sala, refletiu sobre as reviravoltas que suas vidas haviam tomado. O calor do lar que construíram juntos parecia envolvê-los em uma atmosfera de profunda reflexão e gratidão. Renato, com uma vida cheia de riquezas materiais, mas vazia de verdadeiras conexões até a chegada de Eduardo, encontrou no garoto um filho que, embora não fosse biologicamente seu, amava como se fosse. "Filho, você sabe, antes de você aparecer, eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas faltava algo essencial, alguém que realmente entendesse e compartilhasse a vida comigo de uma maneira genuína", confessou Renato, olhando para as pequenas chamas dançantes na lareira. Eduardo, ouvindo atentamente, sorriu e respondeu: "E eu tinha um coração cheio de esperanças e sonhos, mas nenhum lugar seguro para chamá-los de lar até encontrar você. Você me mostrou que, mais importante do que ter coisas, é ter alguém com quem compartilhá-las." Renato assentiu, um sorriso tocando seus lábios enquanto um entendimento mais profundo se estabelecia entre eles. "É engraçado como a vida nos uniu, não é? Um homem com tudo, mas sozinho, e um garoto com nada, mas um grande coração."
nós realmente precisávamos um do outro. Sim, precisávamos. E agora não somos opostos, mas complementos. O que um faltava, o outro trouxe. Você me deu uma família, e eu trouxe amor para sua vida, disse Eduardo, a simplicidade de suas palavras ressoando com uma verdade poderosa. Ambos refletiram sobre como suas diferenças, longe de os afastarem, se entrelaçaram de tal forma que os fortaleceram. Renato, com seu mundo de abundância material, e Eduardo, com sua riqueza de bondade e pureza de coração, juntos criaram uma vida de significado compartilhado e verdadeiro amor. Eles perceberam que, apesar de suas origens e passados tão diferentes, foram essas diferenças que os tornaram mais fortes juntos. Foi uma parceria inesperada, mas profundamente transformadora para ambos. Com o passar do tempo, as vidas de Renato e Eduardo continuaram a florescer, cada um encontrando sucesso e realização em suas respectivas jornadas. Renato, sempre dedicado à sua carreira, solidificou ainda mais sua reputação como um excelente cirurgião, usando suas habilidades para melhorar a vida de seus pacientes e mentorar jovens médicos. Sua prática não era apenas um meio de subsistência, mas uma forma de retribuir à comunidade, refletindo os valores de compaixão e cuidado que ele e Eduardo compartilhavam. Enquanto isso, Eduardo, com sua paixão renovada pela escrita, tornou-se um autor renomado, publicando vários livros que tocavam os corações dos leitores. Cada novo trabalho era uma janela para as experiências humanas universais de luta, esperança e triunfo, inspirando muitos que enfrentavam seus próprios desafios. Cada história que escrevo, disse Eduardo em uma entrevista para uma conhecida revista literária, é uma carta de amor para aqueles que, como eu, precisaram de uma luz no fim do túnel. Em uma noite tranquila, enquanto estavam sentados em seu jardim, observando o pôr do sol pintar o céu com cores vibrantes, Renato olhou para Eduardo e disse: "Sabe, filho, acho que realmente fizemos algo especial aqui." Eduardo sorriu, seu olhar perdido na beleza do crepúsculo. "Sim, fizemos, papai. Construímos mais do que uma vida juntos, construímos uma história que espero continuar a inspirar corações por muito tempo depois de partirmos." E assim, em meio à tranquilidade de suas conquistas e aos sonhos contínuos que ainda tinham a realizar, Renato e Eduardo compartilharam uma existência profundamente enriquecida, não apenas pela prosperidade em suas carreiras, mas pela imensurável riqueza de amor e vida compartilhada. Continuaram a caminhar juntos, dois corações batendo em uníssono contra as adversidades do mundo, sempre lembrando um ao outro do poder da resiliência e da esperança. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.